Muito obrigada. Então, como eles já me apresentaram, meu nome é Odalis, eu sou médica, e eu quero trazer para vocês algumas dicas muito simples, coisas simples, que vocês, se fizerem frequentemente, se entenderem e mudarem os seus hábitos, vocês vão obter grandes resultados. Por que eu quis trazer isso aqui? O que eu percebi? Toda vez que a gente ia num treinamento, todo mundo da equipe saía assim, como? Vamos conquistar o mundo, vou ler 10 livros, vou apresentar 2 planos por dia, eu vou, e no dia seguinte, ele ficava assim. Aí eu falava, gente, o problema aqui não é nem querer fazer, nem decidir fazer, temos um outro problema nesse modelo. As pessoas não estão bem. Por que empresas de multinível, que somente tratam de suplementação anti-aging ou de longevidade saudável, eles têm outro resultado? Porque os produtos, eles cuidam, eles são treinados para cuidar do seu corpo. Então, eu senti no meu coração o desejo de poder compartilhar isso, porque eu acho extremamente importante para vocês obterem o resultado. E não é sou vocês, ou sou eu, ou sou o vizinho. A questão é mundial. Vocês perceberam que temos, cada ano, mais pessoas com câncer? Alguém reparou isso? Vocês repararam que parece que a evolução ficou diferente? Essa é a evolução? A obesidade tem azoitado o mundo. A gente vê que em todos os países a obesidade aumentou enormemente. A ansiedade. Alguém conhece alguém ansioso? Ou só eu ouvi falar? Pois é, a ansiedade, o uso de álcool, transtorno de depressão estão no mundo inteiro. Não é só no Brasil, ou não é só em qualquer lugar, está no mundo todo. Então, a prevalência de autismo ou doenças relacionadas com o pensamento estão cada ano crescendo assustadoramente. Por que isso tudo? Então, nós percebemos que nós vivemos num mundo diferente do mundo que você tinha quando você era criança ou dos seus avós. Nós vivemos num mundo extremamente tóxico. Então, hoje a minha missão é mostrar para vocês que nós temos poluição ambiental das fábricas, poluímos a água, aí tratamos a água, fluoramos a água, cloramos a água, levamos para casa. Então, essa poluição, pesticidas na comida, está tudo diferente. Então, esses índices que têm piorado, não é por acaso. Entendeu? Então, estava difícil encontrar alguém que realmente tenha essa energia, porque até na comida, é difícil decidir isso, né? Você tem assim, escolha. Você quer a maçã ou você quer o docinho de sobremesa? Todo mundo quer o docinho, né? Então, assim, e a gente imaginando que a pessoa escolheu a maçã. Uma maçã dos anos 50 equivale a 26 maçãs de hoje. Agora deve estar pior, que esse dado mais antigo. Reparem, uma maçã dos anos 50, eu tenho que comer 26 hoje. Eu consigo comer 26? As pessoas não comem nenhuma. Como que vai comer 26? Então, o alimento não é o mesmo. Não estou falando que vocês não tenham que comer direito. Só que mesmo comendo direito, a gente tem que ter a consciência de que nós estamos desnutridos. Então, uma porção de vegetais equivale a 10 porções de vegetais, comparado com 50 anos atrás. Isso não é um pouquinho assustador? Toda vez que eu vou comer uma saladinha, eu fico pensando, eu tinha que ter comido 10. Então, e é isso que a gente está vivendo. E para piorar, ainda temos isso aqui. Aditivos químicos nos alimentos, campos magnéticos como micro-ondas. O micro-ondas, ele destrói o alimento. Ele transforma o alimento em coisas tóxicas. Se você vai esquentar, é melhor não comer. Ou come frio, usa forninho, usa outra coisa. Isso não é legal para o teu alimento. Você está transformando aquilo que ia te construir em uma coisa que vai te destruir. Nós, além disso, temos metais pesados intoxicando, excesso de flúor, ainda bem que agora já temos pasta de dente sem flúor, que o flúor é muito tóxico. Em épocas de guerra, você usou flúor, fluorando a água dos rios para ganhar guerras. O flúor tira a tua energia, te dá hipotiroidismo subclínico. Então, não é bom usar flúor. Fluorar os dentes.
Ah, mas se eu não florar o dente, eu vou ter cárie. Que, na verdade, você tem que se nutrir melhor. Eu vou explicar mais na frente como você pode evitar as cáries em questão de florar os dentes. Então, as doenças, hoje em dia, normalmente pela medicina, são vistas como essas pequenas pontinhas aqui. Estou com pressão alta, toma remédio de pressão. Ah, estou com dor no joelho, toma anti-inflamatório. Mas, na verdade, a gente tem que olhar e procurar saber o porquê dessa doença. Se você não me resolve o porquê da doença, você não vai ter a cura. No porquê, sempre nós vamos começar com problemas de microbiota e alimentação. Eu vou explicar já já o que é isso. Sedentarismo. Então, se meu alimento, se eu não estou nutrido, eu tenho deficiências. E se eu tenho deficiências de nutrientes, eu tenho deficiência de hormônios. E os hormônios são a energia do meu corpo. E se eu não tenho nutriente para fazer o hormônio, você vai adoecer. E isso, a deficiência hormonal, me leva ao estresse. E com a poluição, piora mais ainda. E eu ciclo isso aqui até ter uma doença marcada. Ninguém adoece num dia. As doenças foram cavadas por 10, 15, 20 anos. Quando você tem um sintoma, você está trabalhando para esse sintoma por muitos anos. Então, a gente sabe, isso foi capa da Times, que a inflamação é a causa de todas as doenças. O que é inflamação crônica? É um estado de várias deficiências de hormônios e nutrientes, onde predomina no meu corpo substâncias que é como se eu jogasse uma gasolina num prédio. Eu joguei a gasolina. Se eu jogo uma faísca no subsolo, pega fogo. Se eu jogo no telhado, pega fogo. Estou pronto para adoecer. Então, se eu inflamei a coronária, eu tenho infarto. Se eu inflamei o neurônio, eu tenho um Alzheimer. Se eu inflamei o meu joelho, eu tenho uma artrose. Se eu inflamei o colo do útero, eu tenho câncer. Se eu inflamei a mama, eu tenho câncer de mama. Entendeu? Então, a inflamação é a origem de todas as doenças. Então, hoje, eu vou dar algumas dicas como proteger o teu corpo do mundo tóxico. Porque eu quero vocês com muita saúde, com muita energia. Quando a gente for imperial no mundo inteiro, se tiver 10 titãs abaixo de você, vocês têm que poder desfrutar daquilo que vocês construíram com saúde. Porque agora, é necessário entender que os hábitos, a gente sempre fala de hábitos em relação ao mercado multinível, né? Mas agora eu quero que vocês pensem nos hábitos relacionados com a saúde. Por quê? Os hábitos que a gente tem, a gente acha que foi uma ideia minha, né? Eu vou no cinema, como pipoca com refrigerante. Foi ideia de quem? Da mídia, né? Eu vou juntar a minha família para uma coisa legal. Vamos comer uma lasanha com Coca-Cola. Entenderam? Ah, vou lá comemorar com os amigos, vou tomar uma cerveja. Então, esses hábitos de estilo de vida que a gente associa com coisas prazerosas, familiares, foram trabalhadas. Foram muito trabalhadas para você pensar nisso. Então, se a gente não pensar em hábitos novos, que no lugar de matar a minha vida, a minha família, eu possa levantar, ninguém vai fazer isso, tem que ser vocês mesmos. Porque não tem propaganda de comer maçã e correr. Não existe. Então, nós precisamos pensar nesses hábitos, para esses hábitos construtivos internalizarem no nosso coração e assim a gente poder realizá-los. Então, hoje eu vou falar de duas dicas e depois, amanhã, vou falar de outras 3, tá? Então, se você está pensando, mas, poxa, ninguém me avisou antes. Olha aqui, o Dr. Jeffrey, nessa foto, tinha 57 anos, hoje ele aqui tem 70, então nunca é tarde. Hoje ele tem 84 anos e ele está assim. Então, ele é um precursor da medicina anti-aging, que é chamada assim nos Estados Unidos. No Brasil é chamada longevidade saudável, que já existe há mais de 40 anos, que a gente tenta restabelecer o equilíbrio hormonal para você poupar o envelhecimento. Mas para eu mudar tantos hábitos errados que eu tenho, eu preciso ter o quê? Motivo. Tudo na vida tem que ter motivo. Por quê? Por que mudar? Se eu já como isso há tanto tempo, se eu tomo essa cerveja há tanto tempo, se eu faço aquilo há tanto tempo, tem que ter um motivo. Eu
a vida mostra, por exemplo, diz Freud, que ele tinha um motivo. Tinha um filho deficiente físico que queria fazer triatlon. Espera aí, ele não caminha, não anda, quer fazer triatlon. O que o pai falou? Meu filho, você quer fazer triatlon? Eu vou fazer com você. Ele não sabia nadar. Ele aprendeu a nadar e fez 3,8 quilômetros de natação, levando o filho na boia. Ciclismo, 180 quilômetros com o filho na frente da bicicleta. E depois, corrida de 42 quilômetros. Ele tinha um motivo. Ele teve que mudar muitos hábitos para conquistar esse motivo. Então, eu quero que vocês pensem hoje quais são os seus motivos que pode fazer de vocês criarem novos hábitos. Um dos motivos é nítido, o sucesso profissional. Vocês são profissionais, mas para eu ter a energia que todo o mundo, o sucesso do negócio familiar, empresarial, me exige, eu tenho que ter um corpo saudável que me permita realizar aquilo. Então, esse já é um bom motivo no meu modo de ver. Mas eu quero que cada um de vocês procure motivos. Primeira dica super importante é vocês verificarem como estão os seus níveis de vitamina D no sangue. Peça para o seu clínico dosar. Tá? A vitamina D, ela é muito importante. Tem esse livro aqui, escrito por Dr. Hollick. Ele ganhou alguns prêmios novos de medicina D. Ele provou, em medicina com a vitamina D, ele provou que a vitamina D evita, pasmem, 2.000 doenças. Ele evita 2.000 doenças. Hoje nós temos aqui no Brasil um grande mestre da vitamina D, o Dr. Cícero Coimbra. Ele trata a esclerose múltipla, lúpus e muitos tipos de câncer com vitamina D dose alta. Então, nós sabemos que todo mundo é deficiente de D. Então, por favor, verifiquem seus níveis e o ideal no seu sangue não vão para o mínimo. O médio básico para qualquer um, algumas pessoas precisam de mais, mas em geral, pelo menos 70 no sangue, guardem esse número, 70 de vitamina D no sangue. Beirando isso ali, no mínimo, já vai trazer um grande benefício para vocês. Porque a vitamina D, ele melhora a defesa. Quem tem vitamina D ótima não gripa nunca. Nunca. É melhor vacina antigripe, vitamina D dose alta. Evita a depressão. Eu já vi pessoa depressiva, 4 dias de vitamina D dose alta e parou a depressão. Então, a vitamina D é antidepressiva, evita a inflamação. Lembra o que origina todas essas doenças? Inflamação. Ela é anti-inflamatória. Como a gente vive nesse mundo tóxico, a vitamina D vive apagando o incêndio. E ela se acaba. Por isso, todo mundo é deficiente. Já teve pessoas que falaram, ué, por que antigamente não tinha deficiência de D? Porque antigamente nós não éramos tão inflamados em um mundo tão tóxico. É simples assim. Então, ela ajuda a fazer massa muscular. Ela é anabólica. Aumenta os hormônios masculino e feminino. Então, ela é muito importante. Aqui nesse quadrinho, por exemplo, tem a deficiência, o que ele pode levar e quais as causas. As causas são inúmeras, essa mudança do mundo. Mas eu quero que guardem o conceito de verificar a sua vitamina D. Então, assim, a maioria das vitaminas D para repor, eles vão baseados nesse conceito aqui. 600 unidades dia, que é o valor de referência de vitamina D no Brasil. No mundo é 7.000. No Brasil é 600. Então, a diferença é muito grande de vitamina D. Então, por favor, verifiquem seus níveis, que eu acredito que vai trazer grande benefício. A segunda grande dica que eu quero deixar hoje para vocês é cuidar do intestino e da alimentação. O intestino, ele é governado por uma microbiota. Já ouviram falar em microbiota? A microbiota intestinal hoje é considerada um órgão. Eu tenho um fígado, um coração, uma microbiota. A microbiota é composta por 10 trilhões de bactérias. Você tem mais bactéria no corpo do que célula humana. Então, essas 10 trilhões de bactérias são 500 espécies diferentes que brigam entre si. E quando você predomina com bactérias nocivas, ou seja, que te fazem mal, deixam um cocô duro ou cocô muito mole, muitos gases, cheiro fedorento, porque ele está fermentando muito, você perde a função, porque você destrói as células. Então, essas bactérias que podem tanto prender ou soltar, ou
até ficar oscilando, ela tem uma flora mixta, às vezes fica presa, às vezes fica com diarreia, fica nervosa. Isso chama-se de desbiose grave. E as bactérias benéficas são bactérias que ajudam a construir o teu corpo.